Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam muito bem. Nessa semana, nós veremos relato pessoal. Mas o que é um relato pessoal? Você sabe? É quando você conta ou escreve algo que aconteceu com você, ou com você e outra pessoa, e geralmente essa experiência é uma experiência incomum, algo diferente. Então, antes de começarmos as atividades, você fique aí, vai ver uma breve explicação. Até logo! Entenderam como é um relato? Então, um relato é quando você conta ou escreve uma experiência. Então, pode ser com você ou com você e outras pessoas. Pode ter uma linguagem formal ou uma linguagem informal. E este relato, ele está sempre em primeira pessoa. Quer dizer, por exemplo, se você vai contar alguma coisa que aconteceu com você, você vai usar o pronome eu. Agora, se aconteceu com você e outras pessoas, você vai usar o pronome nós. Vamos para as atividades? Nós vamos ver aqui um relato de experiência. Podemos contar histórias imaginadas, mas podemos também contar fatos reais que aconteceram conosco. Nesses momentos, podemos falar sobre o que vimos, sentimos, pensamos. Isso é fazer relatos. O que será que um menino de 10 anos pode querer relatar? Leia. Monstros dentro da gente. Assistindo ao programa Que Monstros Te Mordeu, da TV Cultura, cheguei à conclusão de que todos nós temos muitos monstros dentro da gente. São os nossos sentimentos ruins, como raiva, egoísmo, ciúmes, inveja e etc. Os monstros ficam guardados e em alguns momentos eles aparecem e nos fazem sentir mal. Para um monstro crescer, temos que alimentar o sentimento ruim. E para fazer um monstro diminuir, temos que perceber
que ele existe e pensar em coisas boas. Pedimos ajuda para adultos, amigos, familiares e professores. Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim quando minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Naquele momento, a raiva cresceu, cresceu tanto que eu respondi para ela. Meu irmão veio conversar comigo e aos poucos a coisa ruim foi diminuindo. Pedi desculpas para minha mãe e o sentimento desapareceu. Fiquei aliviado. Portanto, sempre que perceber que um monstro está perturbando sua vida, procure se acalmar, respirar fundo e fazer o possível para se livrar dele. João Vitor Marola, Monstros Dentro da Gente. Foi escrito para a Folha de São Paulo no dia 21 de março de 2015, folhinha, página 8. Então aqui tem uma explicação sobre o autor. João Vitor Marola foi colunista da Folhinha por um mês no ano de 2015, quando tinha 10 anos. Na época, sua matéria preferida na escola era ciências. Atividades de interpretação. 1. Um menino, autor do texto, fala em monstros dentro da gente. Que monstros são esses? Converse com os colegas. Como vocês não estão na sala de aula, vocês podem conversar com os colegas pelo WhatsApp. Ou então, converse com as pessoas da sua casa. Quem são esses monstros? Escolha um dos monstros citados lá no texto e desenhe como você o imagina. Então, a inveja, o ciúme, a raiva. 3. Como o menino chegou à conclusão de que havia monstro dentro dele? 4. Releia esse trecho do relato. Monstros dentro da gente. Os monstros ficam guardados e em alguns momentos eles aparecem e nos fazem sentir mal. O que quer dizer os monstros ficam guardados? B. Marque um X nas alternativas que melhor explicam a ideia desta frase. Então, vocês vão ler as 3 alternativas e vão assinalar aquelas que explicam melhor esta frase. Os monstros ficam guardados. 5. Qual foi o monstro ou sentimento que um dia cresceu dentro do menino, autor do texto? 6. Complete a frase. O sentimento de raiva no menino foi provocado porque... 7. Como o menino se livrou do sentimento ruim? 8. Releia. A raiva cresceu tanto. Por que o menino escreveu a palavra cresceu 3 vezes? 9. Numere os parágrafos do texto. Escreva o número dos parágrafos que relatam o fato acontecido com o menino. B. Copie do último parágrafo a palavra que mostra que é uma conclusão, que foi o que ele compreendeu. 10. O autor dá ideias para não deixar os sentimentos ruins tomarem conta de nós. Marque um X na ideia que para você é a melhor. B. Que outra sugestão você daria para esses sentimentos não crescerem dentro de nós? Converse com os colegas. 11. O texto que você leu é um relato pessoal. O menino conta um fato acontecido com ele mesmo. Para saber como o texto está organizado, ligue os dados. Quem conta o fato? Quem está contando?
o fato? Quando aconteceu? O que aconteceu? Onde provavelmente aconteceu? Então, estes são os elementos do texto: quem, quando, o que e onde. B. Copie uma palavra do texto que mostra que é o menino que conta o fato. C. Copie uma expressão do texto que mostra que o fato já tinha acontecido há algum tempo e ficou na memória, na lembrança do menino. D. Marque um X na afirmação que completa adequadamente a frase a seguir. Este texto conta 12. Juntos, completem a frase a seguir para resumir o assunto do texto. O texto fala sobre... Leia as palavras do quadro a seguir e complete um esquema. Eu, memória, fatos reais e passado. Relato de experiência. É um texto que narra fatos vividos pela própria pessoa que conta. Intenção: registrar fatos que guardados na eu, memória, fatos reais ou passado. A intenção quer dizer para que serve um relato de experiência. Linguagem: uso do para mostrar que quem vive o fato é quem conta. Geralmente os fatos são contados no tempo. Leitor: pessoas que gostam de ler sobre. Então, um relato de experiência, ele registra os fatos que ficaram guardados lá na memória da gente. E a linguagem desse relato de experiência usa sempre o eu ou o nós para mostrar que quem vive o fato é quem conta. E geralmente os fatos são contados lá no passado, algo que já aconteceu. Por quê? Porque as pessoas gostam de ler e saber sobre fatos reais, sobre coisas que realmente aconteceram conosco. Se você ficar com dúvida, precisar responder de alguma pergunta, saber sobre alguma coisa, entre em contato com a professora lá no WhatsApp da escola, do grupo da escola, tá? Então, boa atividade. Tchauzinho, pessoal.